Meu pai tinha diabetes e hipertensão, 2 anos de consultas mensais na mesma clínica, mesmo médico, mesma receita, mesma rotina. Numa sexta-feira fui buscar a renovação da receita dele e a clínica estava fechada. Porta com cadeado, sem aviso na janela, sem placa, sem nada. Liguei para o número que estava no cartão do consultório, fora de serviço. Pensei, mudaram de endereço. Acontece. Fui pesquisar o nome do médico na internet para achar o endereço novo. O que apareceu não era endereço novo, era uma reportagem de 3 dias antes. O médico havia sido preso, e enquanto eu lia, uma coisa foi ficando clara. Meu pai havia sido paciente dele por 2 anos, e ele nunca tinha sido médico. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Bruno, tenho 34 anos, sou técnico em edificações e meu pai tem 66. Ele mora sozinho desde que minha mãe faleceu. Eu acompanho a saúde dele de perto, levo as consultas quando posso, pego receitas, monitoro os exames. O Dr. Augusto havia sido indicado pelo vizinho do meu pai. Clínica pequena, perto de casa, preço acessível para quem não tinha plano. Meu pai gostava dele, dizia que era atencioso, que explicava bem, que nunca apressava a consulta. Em 2 anos nunca questionei nada. Por que questionaria? Meu pai estava estável, os exames vinham dentro do esperado, os remédios faziam efeito. Até a porta fechada numa sexta-feira. A reportagem dizia o seguinte: o Dr. Augusto havia sido preso após denúncia de um farmacêutico que havia estranhado uma receita com inconsistências técnicas. O farmacêutico havia consultado o CRM, o número não existia. A investigação revelou que o Dr. Augusto havia trabalhado por anos como agente comunitário de saúde, havia aprendido sobre doenças crônicas, sobre medicamentos básicos, sobre os protocolos mais comuns de acompanhamento de hipertensão e diabetes, havia montado clínica numa região periférica, onde o acesso a médicos era difícil e a fiscalização era menor, e havia atendido por anos uma população que não tinha muita escolha. Meu pai era parte dessa população. Fui direto para a casa dele depois de ler a reportagem. Ele estava na sala assistindo televisão. Sentei do lado dele e disse o que havia descoberto. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Mas os remédios funcionavam, Bruno?" Fiquei sem resposta por um momento, porque ele tinha razão, os remédios funcionavam. Mas os remédios haviam sido receitados por alguém que não tinha formação para avaliar se aqueles eram os remédios certos, que não tinha formação para identificar uma complicação que precisasse de encaminhamento, que não tinha formação para saber o que fazer se algo tivesse dado errado durante uma consulta. Expliquei isso para ele, ele ouviu, depois disse: "Eu sabia que tinha algo diferente nele, mas era o único médico que conseguia pagar." Essa frase ficou comigo. Levei meu pai a um clínico geral de verdade na semana seguinte. O médico revisou 2 anos de receitas e exames. Ficou em silêncio analisando. Disse que o acompanhamento havia sido razoável para o quadro do meu pai, que os medicamentos eram adequados, que os exames pedidos faziam sentido, mas disse também que havia um exame que deveria ter sido solicitado há mais de um ano e não havia sido. Um exame de rotina para pacientes diabéticos com o histórico do meu pai. O Dr. Augusto não havia pedido. Provavelmente porque não sabia que deveria. O exame foi feito naquela semana. O resultado veio com uma alteração que precisava de acompanhamento. Não era grave, era tratável, mas estava lá, esperando ser encontrado por alguém que soubesse procurar. O Dr. Augusto não havia procurado, porque não sabia o que procurar. Meu pai está bem, está sendo acompanhado corretamente, a alteração foi tratada e está controlada. O Dr. Augusto respondeu pelo exercício ilegal da medicina. O que ficou dessa história é a frase do meu pai: "Era o único médico que conseguia pagar", e é aí que essa história deixa de ser só sobre um impostor e passa a ser sobre algo maior. O Dr. Augusto existia porque havia uma lacuna, uma região com pouco acesso à saúde pública, consultas particulares caras, planos de saúde inacessíveis, e um homem que havia aprendido o suficiente para preencher essa lacuna de uma forma que as pessoas não tinham como questionar. Não estou dizendo que o que ele fez era certo, não era, mas estou dizendo que ele existia porque o sistema deixou espaço para ele existir e as pessoas que o procuravam não tinham muita escolha. Meu pai não tinha. O que aprendi é que verificar o CRM de um médico é importante e que a realidade de muita gente não permite o luxo de escolher. Se você pode verificar, verifique. E se você pode ajudar alguém próximo a verificar, ajude, porque nem todo mundo sabe que pode. Nem todo mundo
tem acesso fácil a alternativas quando descobre que não pode. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.